né, feita com algumas professoras, né, o título é Alfabetização Matemática, né, na perspectiva da pedagogia sistêmica, saberes e práticas de professoras alfabetizadoras. Esse artigo, né, é das autoras aí Natane, acho que é assim, Santos e Francelle Santos. Pode passar, colega. Os discentes, né, são Cremilce Santana, eu, Darlene Silva e Eliele Santos. Esse artigo ele trata sobre a pedagogia sistêmica, né, e a matemática, as concepções da matemática e da alfabetização matemática e saberes e práticas sistêmicas contidas no dia a dia das professoras alfabetizadoras. Pode passar, colega. Como eu já disse, né, esse artigo ele se trata de uma pesquisa e tem aí como fonte de pesquisa, né, 3 escolas municipais que foram entrevistadas aí, né, 3 professoras dentro dessa escola municipal que são identificadas dentro do artigo como professora P1, professora P2 e professora P6 dentro da rede municipal. E foi também feita uma pesquisa também em uma escola da rede estadual, né, que foi entrevistada aí uma professora que é identificada por P5 e outra de uma outra, da mesma rede, né, de uma escola, mas da mesma rede, que foram aí entrevistadas 2 professoras, né, que são identificadas como P3 e P4. É importante a gente trazer essa identificação, porque logo, lá quase no finalzinho, né, as colegas elas irão identificar essas falas esse diálogo, né, dessa entrevista que essas autoras elas fizeram, né, com essas professoras dessas escolas da rede estadual e da rede municipal. Essa pesquisa, não pode deixar isso. Ela é direcionada principalmente à alfabetização no primeiro ano, né, de escolarização dos anos iniciais do ensino fundamental. E ela percorre, né, esses saberes e práticas dos professores e apresenta principalmente a pedagogia sistêmica focada aí nos processos de ensino-aprendizagem da alfabetização matemática. Pode passar, colega. O objetivo dessa pesquisa, né, dessa entrevista que essas autoras fizeram com essas professoras, é de justamente discutir nessa relação do processo sistêmico como instrumento de formação de professores, né? E o outro objetivo pelo qual elas trouxeram foi descrever a construção, né, sistêmica que os professores das turmas do primeiro ano do ensino fundamental elas realizam, né? Eles realizam esse processo aí de alfabetização matemática. Pode passar. Isso. Caminhando para a pedagogia sistêmica, né, e a matemática, as autoras, né, elas trazem aí a pedagogia sistêmica como sendo uma postura, né, em sala de aula que visa uma postura, né, realizada aí pelos professores em sala de aula que visa, né, principalmente a inclusão de todos os alunos no processo, né, de ensino e aprendizagem e que também vise, né, as próprias configurações aí da escola, né, pelo qual está sendo realizado nessas determinadas posturas pelos professores. Elas, né, trazem dentro desse artigo uma, uma grande importância, né, em dizer que a pedagogia sistêmica, né, ela tem que ser bem observada, né, pelo professor, e esse professor ele tem que ficar bem atento, né, e desenvolver essas 3 posturas sistêmicas que elas trazem, né, que é aí o pertencimento, o equilíbrio
e a ordem. Dentro dessa postura do pertencimento, elas identificam que é quando o professor ele consegue, né, reconhecer e respeitar aí, inteiramente, né, a origem, né, das crianças. Dentro aí da postura, né, sistêmica, que ela traz aí o equilíbrio como algo que o professor ele tem que também ficar atento aí em sala de aula, traz o equilíbrio como sendo uma relação, né, entre esses pares, e essa relação ela é definida, né, justamente pelo diálogo entre, né, esses pares. E essa interação ela precisa estar, né, presente em sala de aula, principalmente nas aulas, né, de matemática. Elas trazem também a terceira postura, né, que é a postura da ordem, né, pelo qual aí os professores eles têm que se atentar, né. Essa postura relacionada à ordem, né, ela se refere à postura que o professor ele tem que tomar, né, essa essa postura aí da posse do seu lugar e da função dele dentro da sala de aula, né, em perceber que não se trata aí de fazer muito, mas de fazer bem, né, e bem feito tudo que está aí ao seu alcance, principalmente como um educador, né. E essa postura sistêmica, né, ela se caracteriza principalmente pelo fato de todos os contextos, né, educativos que o professor ele está inserido, ele não venha necessariamente, né, ali havendo mudanças constantes em suas metodologias, mas nas suas metodologias, né, em particularidade profissional dentro da sala de aula. É como eu falei antes, né, mas que ele ele tome aí posse, né, de seu lugar e de sua função e perceba que ele tem que fazer, né, e fazer muito e e fazer muito bem aquilo que está mesmo ao seu alcance para poder ser feito, né, em sala de aula. Pode passar, colega. Elas também trazem, né, dentro dessa entrevista, as concepções, né, da matemática e da alfabetização matemática que essas professoras, né, a partir da entrevista que elas fazem a essas professoras, foi identificado, né, dentro das respostas que elas vêm dando, vieram, né, que deram aí dentro dessa entrevista, elas entendem a matemática, né. Então, tem algumas perguntas relacionadas que elas irão responder, né, mais à frente, que elas respondem, né, dentro dessas respostas, elas trazem a matemática para elas como sendo um conhecimento organizado, né, a o artigo, né, dessas autoras, elas trazem que esse conhecimento organizado, ele está baseado aí nessa construção, né, dos números aí, do raciocínio, entre essa ligação mesmo social do estudante, né, com a vida mesmo social do estudante com a matemática. Já em algumas respostas, né, obtidas dentro da entrevista, lembrando que é uma entrevista dialógica, né, a partir do diálogo ali, que elas vêm, né, tendo ali, abordando essa entrevista, e elas respondem, dentro dessa entrevista também, algumas dessas mais generalizado, aonde as autoras elas apontam que esse aspecto mais generalizado é referente principalmente a as coisas do cotidiano, né, é a matemática que a gente vê em tudo, né, ao redor da nossa vida e em todos os lugares. E elas trazem também essa visão, né, da matemática
matemática, e predominante, né? É algo mesmo que a gente vê mesmo ali nos pensamentos, né, dos professores, principalmente dentro da entrevista feita, né? Então, alguns professores que foram entrevistados, professoras que foram entrevistadas, elas enxergam, né, a ciência aí como uma caixa de ferramentas. Dentro da matemática aí como um mistério, né, onde dentro das entrevistas alguns professores tendem a entender a matemática ainda como um mistério, como algo aí a ser desvelado, né, a ser é, a ser conhecido ainda, né? Então há essa questão dessas três concepções apontadas dentro dessa entrevista feita, né, por essas autoras às professoras das escolas estaduais e municipais. Pode passar, colega. E elas apontam aí três perguntas, né, dentro desse artigo. Que a primeira pergunta, né, é o que é matemática para você? Ela fez aí para algum grupo, para os grupos, né, das professoras desde o P1 ao P6, professoras identificadas como P1 e P6, elas trazem só a identificação de professoras P1, P2 e P3, P4, P5, P6, né? Não abordam os nomes dessas professoras, só identificam nesse perfil. E elas trazem essas três perguntas para que essas professoras elas possam responder e respondem de forma dialógica. A primeira pergunta é: o que é matemática para você? A segunda pergunta é: o que é alfabetização matemática? E a terceira pergunta, feita e respondida também pelas professoras, para você, a alfabetização matemática ela é composta de quais conteúdos? Né? E a nossa colega Darlene, ela dará aí continuidade, né, ao artigo, né, das autoras. Sabe, diga aí, ó. Vou dar continuidade. Então, vamos ter algumas respostas de acordo com a entrevista feita com alguns professores. Aí tem: o que é matemática para você? O que é alfabetização matemática? A professora, né, que é P1, vai dar sua resposta. Matemática, na verdade, é um reconhecimento. A matemática é desenvolver o raciocínio lógico da criança. A professora P2, né? Matemática, para mim, é o cotidiano como nós trabalhamos, como com os calendários, a quantidade de alunos em sala, representação com material concretos. Aí vem a professora 5. É ensinar, construir, ensinar os números, as ordens, grandezas, essas coisas. Escrever, interpretar também faz parte da matemática. Aí vem a professora 4 e a professora 6. Expor a visão da matemática como algo a ser descoberto, é como um mistério. Aí vem a questão da alfabetização matemática, né? A alfabetização matemática é composta de quais conteúdos? Pode passar, colega. Pode passar o slide. Isso. Resposta da professora 1, junto com a professora 2. Seguiram a visão da alfabetização matemática como um conhecimento organizado ao narrarem. A professora 1 já respondeu. É alfabetizar mesmo. Assim, igual a gente alfabetiza, né, com português, né, ensinando a ler. Eu penso assim: você alfabetiza na contagem, você alfabetiza no tempo, o tempo você alfabetiza no dia a dia dele. A professora número 2. Alfabetização
é a interpretação de números, quantidade, igual a gente representa aqui. Já com a professora número 3, 4 e 5, elas já tiveram outra resposta. Elas falaram, apresentaram como alfabetização matemática de forma mais generalizada, como exposto a seguir. A professora de número 3 respondeu, ensinar eles a verem a matemática em tudo que existe matemática. A de número 4, ver a matemática e o último como útil no dia a dia. Então, para mim, a alfabetização é isso, tornar a matemática útil para eles, porque no dia a dia tudo é matemática. Professora de número 5, aí eu diria que é ler e escrever, interpretar. A professora de número 6 responde, expressou a concepção da alfabetização matemática como um mistério ao responder, que é a descoberta e a descoberta dos números. Aí eu vou falar um pouco referente à pedagogia sistêmica, né, que as professoras também responderam algumas perguntas. Então, aí na parte da pedagogia sistêmica, foi observado através das entrevistas que duas professoras já tinham ouvido falar, né, sobre a pedagogia sistêmica, que no caso só foram duas professoras e outras nunca tinham ouvido falar ainda. A professora de P1 responde, eu já ouvi falar. A professora de número 2, se eu ouvi, eu não estou lembrando disso. Pedagogia sistêmica, mas eu não tenho conhecimento. P3, não. Pode ser até que eu já tenha ouvido falar, mas no momento não estou lembrando. Professora, número 4. Para deixar mais simples, mais fácil o trabalho, ficou um pouco meia confusa. Aí a professora de número 5, pois é, eu ouvi falar, eu até já ouvi. Aí vem a professora número 4, professora 6. Nunca eu tinha ouvido falar sobre pedagogia sistêmica. Então, agora a colega Ediele vai dar continuidade ao assunto para que vocês entendam um pouco melhor a pesquisa. Boa noite a todos. Pode mudar, por favor, colega, saberes e práticas sistêmicas. Obrigada. Saberes e práticas sistêmicas contidas no dia a dia dos professores, das professoras alfabetizadoras. Temos aí 4 afirmativas, né? Foram feitas perguntas às professoras alfabetizadoras, né? Em relação a essas afirmativas, caminham entre as 3 posturas sistêmicas, como a colega Cremilce já tinha falado no início, né, da nossa apresentação. Então, vamos aí para a primeira afirmativa. Um minutinho. A primeira afirmativa diz o seguinte: todos fazem parte do sistema escolar, independente da sua função. Professores, merendeiras, faxineiros, porteiros, diretor, coordenador, etc. Então, todas as 6 professoras alfabetizadoras, elas responderam que são verdade, né? Então, cada um, ao cumprir a sua função, eles contribuem para o equilíbrio do sistema. Então, para o professor, isso significa reconhecer e valorizar todas essas funções, né, que estão dentro da escola. Cada um tem a sua função e todas elas são importantes. Na segunda afirmativa, quando se assume um lugar ou função que não é sua, gera desequilíbrio e desgaste para os envolvidos.
também foi considerada verdadeira por todas as professoras, né? Todas as 6 professoras, elas consideraram verdadeiras, porque se alguém tenta ocupar um lugar que não lhe pertence, isso ocorre um desequilíbrio, né? Já pensou se um professor tentar suprir um papel de um gestor, um aluno assumir uma postura de um adulto? Para o professor alfabetizador, isso é importante reconhecer os próprios limites. Ela é mediadora do conhecimento e não precisa assumir função que não pertence a outro, né? Ou aos outros, a outros ou à família. Na terceira afirmativa, que diz o seguinte: o professor não é substituto de pai e mãe. Aí ainda tem uma outra pergunta que diz assim: peça aos colegas que ouçam e forneçam comentários. No caso aí, as professoras, todas as 6 professoras, elas consideraram também essa afirmativa verdadeira, né? O que reforça até a explicação de Guedes, 2012, página 84, ao ressaltar que a mãe não vai tomar, né, o lugar do professor, nem a mãe nem o pai vai tomar o lugar do professor, da professora, nem os amigos tomarão esse lugar. Então, cada papel precisa ser respeitado, né? A professora tem a função específica de ensinar, orientar, apoiar no desenvolvimento cognitivo e emocional, mas sem ocupar o lugar de autoridade que pertence à família. E na última afirmativa, o professor precisa ter um respeito profundo com a família e seus alunos. Todas as professoras também responderam ser verdadeira essa afirmativa. E, nesse sentido, Vieira 2022, ele reforça que o respeito às origens dos estudantes é um dos princípios básicos da pedagogia sistêmica. Então, cada família tem sua história, seus valores, suas dificuldades e sua forma de educar. Embora eu não concorde com muitos, né? Então, a professora alfabetizadora, ela precisa reconhecer, respeitar essa singularidade. Passa para o último colega, por favor. Considerações. Obrigada. As considerações finais. Volta um, colega. É que eu tirei de ele. Posso só falar para não ficar muito grande. Só rapidinho aqui, as considerações finais. Podemos dizer que a pedagogia sistêmica, ela ensinar não nos mostra apenas transmitir conteúdo, mas criar um ambiente de pertencimento, equilíbrio e respeito. Na alfabetização matemática, isso significa olhar para cada criança como parte de um sistema maior, valorizar a família e reconhecer o papel de todos dentro da escola. A matemática deixa de ser apenas números e passa a ser um espaço de confiança, inclusão e construção de possibilidades para o futuro. Obrigada. Obrigada, Felipe, também por compartilhar. Muito bem, a equipe, né? Falou aí de uma pedagogia sistêmica, nem acadêmica né? Mas foi objeto desse artigo, né? Que também trata sobre alfabetização matemática. Mas há muitas críticas em relação à pedagogia sistêmica, não falta de embasamento teórico. Eu não sei se vocês entendem bem essa questão das constelações familiares, mas foi um tema discutido, né, que a visão sistêmica é de um sistema em que todos os elementos, alunos, professores, pais, escola, todos estão interconectados e se influenciam mutuamente. É claro que
a gente trouxe esse tema para vocês, mas com um olhar maior, preocupação em relação às questões que foram trazidas, voltadas ao ensino da matemática, né? Então, acho que vocês trabalharam bem os temas, né? Cremilda, Darlene e Ellen trabalharam bem a questão da alfabetização matemática. Isso que eu acho que vai ser bastante valorizado o trabalho de vocês. Bom, obrigado.